Bom dia você que está em casa nos assistindo. Chegou agora no momento da nossa lição. E hoje eu estou com um convidado aqui, o Stanley. Stanley, muito obrigado por sua presença. Te agradeço muito ter disponibilidade de participar, de interagir com essa classe, maior classe que tem aqui em Formosa e eu acho que no Brasil inteiro. Essa classe da Escola Sabatina da Igreja Sede da Formosinha. Bom dia, Jó. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E eu tenho percebido aí, Jó, que temos aí umas pessoas fiéis aí, né? Isso, tem uns e fiéis. todo sábado tá aí. E junto entrou com aqui nós, né? agora, a diretora da Escola Sabatina entrou aqui agora, ela está doente em casa, né? Olha aí, ó. Boa recuperação, Milena. E Coisa entrou boa. lá da Fazenda, a Marta Dias, com um grupo Oh, grande ali. Marta Dias, eu creio que está ali com muita gente, com o seu Luiz, eu acho que o pai dela, a mãe dela, muita gente ali envolvida ali. e a Stanley. tia Marta tá me devendo um frango lá, sabe? Eu vou ter que ir lá comer esse Marta. frango lá. Entrou na hora errada, Marta. Um abração para você, Marta. Então, agora eu queria, nesse momento, a gente fazer uma oração, para a gente entrar no início da nossa lição aí. Stanley, faz uma oração para a gente, se for possível. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque até aqui nós temos a certeza de que o Senhor esteve conosco. Amém, Senhor. E nós pedimos, Senhor Deus, a continuação da presença santa do Senhor na nossa vida. Amém. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nesse momento, dirigir o teu santos anjos até as pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Amém, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, sentir o abraço do Espírito Santo do Senhor nesse momento. Amém. E a nós também aqui, Senhor Deus, que nós possamos ser iluminados pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Que nós, ao falarmos aqui, Senhor Deus, ao recapitularmos a lição que nós estudamos durante essa semana, nós possamos, Senhor Deus, realmente ser usados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos esvaziar de todo pecado, de toda maldade nesse momento do nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Stanley, nós temos aí a média de 17 aparelhos por aí, 17, 20 aparelhos conectados com a gente aí. É muita gente. Muita gente. Muita gente aí nos assistindo. E geralmente a pessoa não assiste sozinha, Não né? assiste sozinho. Tem- Por exemplo, lá na casa da Cleide aqui, deve ter no mínimo 3 pessoas assistindo ela. Quer dizer, um aparelho para 3. Então, Quer dizer, já dá um grande. Aí na casa de Marta também, no mínimo aí deve ter umas 3 ou 4 aí também assistindo. Quer dizer, é muita gente nos assistindo. Eu queria começar, olha aqui, ó, Milena Soares, aqui tem 20 acessos. Bacana, bom dia. boa. Muita Amém. gente, muito grande. amém. Lendo essa lição dessa semana, eu lembrei de uma coisa. Eu sei que não está na lição aqui, mas você que está em casa, eu acho que já nos assistiu, a escolinha do professor Raimundo. E tinha o Rolando Lero lá, Rolando Lero. e o professor fazia uma pergunta para ele e ele falava assim, há controvérsias. É verdade. É verdade. Então, nessa semana, nós vamos estudar sobre controvérsias em Jerusalém, né? E o nosso versuário da nossa lição, Stanley, o que fala aí? Aqui diz no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, diz: E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que estás nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Há controvérsias ou é questionamento ou é preocupação para a gente aqui, Stanley, aqui? Jó, eu vejo mais como preocupação. Preocupação. Vejo mais como preocupação, porque o texto é bem claro. O texto bíblico aqui, ele deixa bem claro, olha, quando você, e você que está nos assistindo também, quando você estiver orando, perdoe as pessoas, para que Deus, o vosso Pai, possa perdoar Você também. vocês. E isso me trouxe preocupação, Jó, por quê? Rapaz, porque nós temos um coração carregado demais, Mágoa, entendeu? né? Um coração de mágoa. Às vezes até entre nós mesmos aqui, irmãos da igreja, entre família, né? E às vezes a gente vai orar, naquele momento a gente está ali fazendo as nossas petições a Deus ali, pedindo para que Deus nos perdoa. Mas como que eu vou pedir para Deus me perdoar, sendo que eu mesmo não perdoo? Não consigo perdoar meus irmãos. As pessoas, os meus irmãos. E o texto diz aqui que aqui tem uma proporcionalidade, né? Olha, perdoe para que vocês sejam perdoados. Então, na medida que eu perdoo, na medida que você perdoa, você também será perdoado. Se você é uma pessoa de fácil perdão, você também será facilmente perdoado. Agora, se... E aí, por que é que eu digo, Jó, que isso me preocupa? Porque eu me enquadro numa pessoa de coração duro, entendeu?
Eu me enquadro numa pessoa de coração duro e aí eu preciso de mudar isso aqui. E aí eu acho que reconhecer isso já é um bom começo. Já é um começo. Já é um bom começo, né? Mas Jesus fala isso lá em Marcos, né? E Jesus tinha um objetivo ao explanar esse texto. O objetivo de Jesus seria nós hoje? Sim, também. Sim, também. Sim, também. Mas Jesus tinha o objetivo de mostrar para aquele povo e mostrar para nós que ninguém foi mais ofendido do que ele. Ninguém foi mais prejudicado do que Jesus. E a gente vê aqui na lição e quando você vai para a Bíblia que Jesus perdoa aquelas pessoas. Tanto é que quando Jesus estava ali na cruz, pendurado na cruz ali já à beira da morte, Jesus olha para aquele povo que gritava para crucificar ele, gritava para matar ele, e Jesus faz um pedido para Deus: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Então quer dizer que o nosso problema maior é às vezes dar perdão. Eu quero perdão, mas não quero ser perdoado, né? Não quero ser perdoado. Eu quero ser perdoado, mas não quero dar o perdão, né? Quero ser perdoado e não quero perdoar. Jesus conhece muito bem nosso coração, porque orar aqui a gente ora todo dia. Sim. E às vezes a gente esquecemos de pedir perdão, né? E de dar o perdão. Às vezes eu só quero o perdão de Jesus. Mas Stanley, o que me preocupou aqui na lição de domingo aqui foi, igual eu fiz a questão lá na classe lá, a entrada triunfal de Jesus. Se a gente for analisar hoje, no nosso dia hoje, um dos piores animais é o jumento. O jumento é um animal rudo, ele morde, ele não amansa direito. Você vê que lá pro lado da Bahia, eles soltam o jumento lá porque eles não querem um jumentinho ali, né? É rejeitado, né? Seria colocar assim. Mas naquele tempo de Jesus, os reis, quando venciam uma guerra, venciam uma batalha ali, eles entravam num cavalo branco, com uma pompa toda, né? Aqueles súditos todos, né? Agora Jesus entra, faz uma entrada triunfal, montando um jumento, filho de uma jumentinha que nunca foi domado. Me explica essa história aí. Não há controvérsias nessa história aqui também, não? O que acontece? Além dos reis daquela época fazerem essa entrada quando vencia ali as suas batalhas, quando eram aclamados ali rei, além do mais tinha um tapete que era colocado, vermelho, um tapete vermelho, né? Eles entravam ali com toda pompa e circunstância. De rei, mostrando que ele era o poderoso. Que ele era o poderoso ali. E aí Jesus então, ele meio que foge da regra de tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque Jesus ali, ele manda buscar um jumento, filho de um jumento que ninguém nunca tinha montado. Que já estava até amarrado. Né? E aí, o texto diz que ele fez uma entrada, triunfal. E naquele momento, foi uma entrada triunfal. A lição nos dá dois motivos, mas eu tenho 3 motivos. Sim. Eu vou acoplar mais um motivo aqui. O primeiro motivo que a lição dá ali é todo o período profético de Jesus, né? Que está lá em Zacarias, né? E aí vamos para Zacarias, o segundo motivo, que 500 anos antes, Zacarias já profetizou que o rei entraria em Jerusalém daquela forma. Ou seja, então ali era uma profecia que estava sendo cumprida ali em Jesus, estava sendo cumprida. E aí eu vou acoplar aqui um terceiro item aqui nessa parte de domingo. Por que Jesus fez uma entrada triunfal? Porque quando ele entrou em Jerusalém, ali, e aí o texto lá de Zacarias, voltando um pouquinho, diz que Jesus viria de onde? Jesus viria, o rei. O rei viria do Monte das Oliveiras e entraria pela Porta Dourada. Essa Porta Dourada era a principal porta da cidade. Do templo, da cidade ali. Mas lá já tinha uma pessoa que governava ali, um rei ali, mais ou menos. Já tinha um rei, né? E aí, a gente estava até comentando ali na classe ali dos professores ali, imagina a cabeça desse rei. Né? Fala assim, rapaz, eu sou rei aqui em Jerusalém e chega alguém querendo o quê? Usurpar o meu trono. Porta que eu entro. Entra pela porta principal, né? Mas o que acontece? E aí Jesus faz essa entrada triunfal, e aí o terceiro ponto que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas aclamaram Jesus. E as pessoas que aclamaram Jesus não eram os principais da cidade. Era justamente aquela população que vinha de fora, aquele povo necessitado, aquele povo doente, aquele povo que precisava de cura. E aquele povo estava ali, aguardando ali, porque era uma semana especial ali em Jerusalém. Né? E aquele povo, então, ali, o que eles tinham para oferecer para o rei? Que naquele momento... Ramos, né? Só ramos, né?
mas era o melhor que eles tinham naquele momento. E eles começaram a gritar: Hosana, Hosana nas alturas, né? Ou seja, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que aí, por que eu digo que a entrada de Jesus foi triunfal? Porque aquelas pessoas, eles deram para Jesus naquele momento o que de melhor eles tinham. Que era os ramos e ali as aclamações. E os doutores da lei ali, nada. Nada. Pelo contrário, nós vamos ver daqui um pouquinho, eles sempre quiseram foi destruir o ministério de Jesus. Mas você colocou um ponto interessante, Stanley, que Jesus faz uma entrada triunfal e acabou. E aí, eu imagino o nó, né, que Jesus não deu na cabeça do povo. Por quê? Porque, para a gente entender e o pessoal de casa entender, Jerusalém é uma cidade, naquela época tinha cerca de 40, 50 mil habitantes, ou seja, então não era uma cidade tão pequena. Não, é grande. Não era uma cidade pequena, né? E naquela semana, que era Páscoa triplicava ali, né? o número de pessoas dentro da cidade. Era muita gente que chegava ali. Era muita gente que chegava ali para aquela semana, porque era uma semana especial. E aí, Jesus simplesmente... Jerusalém tinha um rei, que era Herodes, era o rei de Jerusalém. E aí Jesus simplesmente entra na cidade dizendo que é rei. E aí uma multidão de gente concorda com aquilo. Fala, não, tá beleza, você realmente é o rei. É isso que nós estamos esperando, né? Só que aí no final da tarde, o que Jesus faz? Desaparece. Sorrateiramente. Diz que Jesus fez uma saída silenciosa da cidade. E aí imagina a cabeça do povo. Cadê o rei agora? Cadê? E aí? Cadê que nós estávamos reclamando ainda agorinha? Cadê aquele homem que tava aí, chegou no jumento aí, dizendo que era rei, e agora esse homem vai embora sem deixar rastro, sem deixar nada. Aquilo ali tem duas pernas que nós vamos puxar daqui um pouquinho. A primeira perna, o povo, e a segunda perna, os líderes religiosos. Mas aí, Stanley, depois dessa entrada triunfal, dessa saída aí, queria dar um bom dia a Aline também, e Dona Geralda, que chegou agora também. Bom dia a vocês. Depois de todo esse evento aí, Jesus dá fome. E o relato agora que se segue aqui, que Jesus vê um pé de uma figueira, na beira da estrada, como se diz, num local propício daquela figueira, uma figueira frondosa, bonita. E automaticamente Jesus chega até ela para dar o fruto. Jesus amaldiçoa aquela figueira. E depois Jesus vai ao templo e faz um estardalhaço no templo. Jesus não estava caçando briga ali. E assim, Jesus não foi muito radical com aquela planta que não tinha nada a ver com o templo aqui? A gente pode entender dessa maneira hoje, que Jesus, e aí até, quero mandar um abraço para Davi ali, Davi é um cara show demais, na classe do professor ali, quando ele disse que parece que Jesus estava querendo caçar confusão. Ali, né? Não, aparentemente sim, ué. Porque Jesus chegava afrontando, né? Afrontou primeiro o rei, né? Que chega na cidade dizendo, olha, o rei aqui é eu. Eu sou o rei agora. Imagina hoje. Aliás, e a gente pode pegar um exemplo claro hoje, já voltando só um pouquinho, sim. A gente pode pegar um exemplo claro na Venezuela. A Venezuela teve ali uma eleição democrática, né? Aonde um diz que é o presidente e aí o outro fala assim, não, rapaz, eu não vou sair daqui não, o presidente quer eu. Né? Eu sou o dono disso aqui. E olha a briga que tá dando lá. Olha, e a briga não tá se estendendo só à Venezuela não, tá? Ela tá se estendendo ao mundo todo. Aqui também eu creio que sim. Né? Ou seja, então quando a gente diz que Jesus ele poderia ser um caçador de confusão, que aí Jesus, beleza. Jesus chega, diz que é rei, afronta o rei ali, o povo já ficou assim, uai, né? E aí Jesus então, a Bíblia diz que ele faz uma saída silenciosa e ele dorme em algum outro local ali perto ali, se eu não me engano, na cidade de Betânia, né? E aí no outro dia, Jesus volta para Jerusalém novamente. Para quê? Para caçar confusão de novo. Deus nos perdoa pelo que nós falamos, né? Mas Jesus volta. Jesus volta e na estrada, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E aí já nos leva a um outro ângulo. Mostra o quê? A humanidade de Jesus. Que as pessoas dizem, não, mas para Jesus está fácil, que Jesus era divino. É divino. Não, mas peraí, Jesus teve fome. Teve fome. Se ele teve fome, ele tem que ser humano. Tem que ser humano, né? E no momento que Jesus teve fome, diz que na beira da estrada ele estava com os discípulos, ali tinha o quê? Uma figueira, que quando Jesus olhou aquela figueira, linda, cheia de flores, de folhas, toda frondosa, toda bonita, apesar de ser uma propriedade particular,
Mas naquela época era permitido você entrar na propriedade particular e pegar para saciar a sua. Se você tivesse fome, se você tivesse podia fazer fome, isso. você poderia fazer isso. Não era pecado. A lei lá Amparava ali, de né? Moisés ainda, que ainda estava em vigência, né? Essa lei ela amparava. Só que quando Jesus vai àquela figueira, diz que aquela figueira não tinha nenhum fruto. E aí o que que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira e diz: olha, ninguém nunca mais comerá dos seus frutos. Esse fruto. E Jesus foi embora. Foi para o templo. E daqui um pouquinho nós voltamos na figueira de novo. Né? Jesus foi para o templo. Quando Jesus chega no templo, Jesus encontra ali o quê? Um local que era para adoração. Aquele local estava o quê? Servindo de comércio. Mas podia vender alguma coisa ali para aquelas pessoas que vinham. Sim, é o que acontece. As pessoas que vinham de longe, talvez não tinham condição de trazer um animal, porque aquela semana da Páscoa era uma semana o quê? De sacrifício, de ofertas. Então ali as pessoas gostavam de chegar ali e fazer um sacrifício para Deus, oferecer. E o animal era o sacrifício da época, né? Então, como a pessoa não tinha trazido o animal, ali tinha para vender. Só que o que acontece? Ali, aquele povo ali e os líderes religiosos estavam infiltrados naquilo ali. Primeiro que eles superfaturavam o preço dos animais. Né? Já era desonestidade ali. Aí já começava a desonestidade. Se o animal valia tanto, era vendido por 3 vezes mais o valor. Porque a pessoa não tinha outra escolha. Ou seja, então já estava usando de má fé. E muitas das vezes, as pessoas até traziam um animal, mas aí eles chegavam e falavam assim: o seu animal está com defeito, tem um defeito aqui, não poderia ter defeito. E aí então aquela pessoa era obrigada a deixar aquele animal lá e comprar o deles, e depois eles vendiam o animal que eles disseram que tinha. Tudo errado, então. Tudo errado. E Jesus chega ali então, e Jesus expulsa todo aquele povo ali. Jesus expulsa aquele povo ali, e aí eu imagino a afronta, né? Jesus tinha um dia antes afrontado o rei. Agora Jesus chega e afronta o quê? Os líderes religiosos ali, os fariseus. E o comércio, como diz comércio a economia local, ali, que gerava dinheiro ali. Né? E agora nós vamos começar a entender o que essas duas... Porque aí quando Jesus volta lá na figueira, quando os discípulos voltam na figueira já no outro dia, aquela figueira estava de que maneira? Seca. Uma figueira que um dia antes estava bonita, frondosa, cheia de folhas verdes, agora está seca até a raiz. Aí os discípulos falaram: mestre, mas o que aconteceu? Por que isso aqui? E agora nós vamos compreender primeiro o que é a figueira. A figueira representa quem? A figueira representa o povo de Deus. A figueira representa nós. Né? E representa também aqueles líderes religiosos. Tanto é que lá Paulo fala o quê? Não me recordo do livro, diz: olha, a figueira que não der frutos, essa será o quê? Cortada. Essa será cortada. Ou seja, então a figueira somos nós. Quer dizer, a figueira está muito cheia de pomba, a vejinha está muito cheia de pomba, muito bonitão. Mas não tem frutos. Mas não dá frutos. Não tem frutos. E aí, Jó, se você me permite, eu quero arremeter aqui um pouquinho, lá para a parte de sexta-feira. Sim. Que eu achei interessante demais, porque tem tudo a ver com essa parte aqui de segunda-feira. Olha aqui o que diz aqui Ellen White, aqui no livro Desejado de Todas as Nações. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore. O ato de Cristo amaldiçoar a árvore que seu poder havia criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Há alguns que consideram excelentes cristãos, não compreendem o que significa o serviço de Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmo. Age sempre por si próprios. A figueira cheia de arrogância, mas sem fruto, honra a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Ou seja, quando Jesus falou isso, estava falando para aqueles líderes religiosos que se achavam pomposos demais, se achavam conhecedores demais, tanto é que eles eram chamados de doutores da lei, mas eram secos, não tinham frutos. Não tinha frutos. Nada a oferecer para ninguém. E aí a advertência também, Jó, a advertência vem para nós, hoje. Vem para nós hoje. Olha, talvez hoje nós nos achamos suficientes demais, talvez nós nos achamos inteligentes demais, mas por dentro nós estamos secos, nós não estamos dando bons frutos. E aí o que acontece? Vamos secar até a raiz. Até a raiz. Isso aí. Olha, bom dia para Simone Pires, que está lá em Planaltina, DF. Bom dia, Simone.
prazer estar assistindo aqui com a gente aqui, né? Ultrapassando limites Ultrapassando aí, né? limites. Então quer dizer que, Stanley, que a figueira aqui representa ali o povo, né? Principalmente os líderes, Os líderes. né? Nesse contexto da lição aqui, a figueira estava representando os líderes. E Jesus vai, então, e amaldiçoa, e Jesus vai e purifica o templo. Jesus purifica Você faz uma limpeza geral. Agora, Jesus purifica o templo, e aí daí um pouco Jesus olha para aquele templo, né? E diz que o templo será o quê? Derrubado, destruído. Peraí, mas Jesus é meio... Tava criando problema de novo. Como diz, há controvérsia nisso aí. Aí, já entrando nisso aí, eles perguntam, que autoridade você fez isso? Só que Jesus, no mesmo tempo, em vez de responder esse questionamento do povo aqui, Jesus faz outra pergunta para eles. E eles inventam, fala mentira aqui. Olha, como que funciona esse questionamento aqui? Jó disse que a melhor forma, aí os psicólogos, aí, as pessoas que entendem da mente das pessoas, diz que a melhor forma de você responder uma pergunta é fazendo outra pergunta. Você responde uma pergunta. E Jesus, ele era sábio nesse quesito, né? Então ali a gente vê aqui no contexto da lição, e quando a gente vai para a Bíblia, que aqueles líderes, eles tinham um objetivo. O objetivo deles era jogar por terra todo o ministério de Cristo. O coração dele, na verdade, eles não queriam saber totalmente da resposta, do significado. Eles concordavam com Jesus, as coisas de Jesus, só que eles não queriam que Jesus prosperasse. Por quê? Primeiro porque feria ali o entendimento deles, porque eles esperavam um rei de uma outra maneira. De outra maneira. Eles esperavam um rei político-religioso superior a todos. Você entendeu? E Jesus totalmente ao inverso do que eles esperavam. Era um filho de um carpinteiro que eles conheciam, né? Que eles conheciam, né? E então eles chegam para Jesus e falam assim: tá bom, você chegou aqui 2 dias atrás, afrontou o rei, dizendo que era rei, e você que era o rei. Aí no outro dia você chega aqui e afronta todo o templo aqui, expulsa as pessoas daqui. Mas peraí, com que autoridade você está fazendo isso? Nessa pergunta que os fariseus ali fizeram para Jesus, rapaz, eles tinham o objetivo de derrubar por terra ali, só que Jesus foi esperto. Porque dependendo da resposta de Jesus... Se Jesus fala assim, eu tenho autoridade de Deus. Fala assim, que Deus, rapaz, você é filho de um carpinteiro que até ontem nós conhecemos, eu conheço toda a sua família. Como é que um filho do carpinteiro chega aqui falando que é por Deus? Por Deus. Se Jesus falasse, não, a minha autoridade vem do povo, fala assim, rapaz, nós temos muito mais autoridade do que você. Temos muito mais autoridade do que você. Ou seja, então eles deixou Jesus ali numa sinuca de bico. E então Jesus, sabiamente, né, como sempre, ele responde fazendo uma outra pergunta. E aí Jesus diz, espera aí, deixa eu fazer a pergunta para vocês então. O batismo de João Batista, ele é de Deus ou ele é do povo, dos homens? Aí eles... que também depende da resposta deles. E aí o interessante é que aqui no final da primeira parte aí, diz que eles sabiam da resposta, mas eles mentiam. E eles falavam assim, não, nós não sabemos, nós não vamos responder essa pergunta. E aí Jesus diz, olha, se vocês não vão responder, então também não tem o direito de responder a que vocês me perguntaram. Quer dizer que eles não tinham direito de questionar, porque eles não tinham respondido. Porque também, dependendo da resposta deles também, estava indo contra alguma coisa. Ou com a lei dos homens, ou com a lei de Deus ali. Sim, eles se sentiram encurralados ali. Encurralados também. Mas aí Jesus vai, Stanley, e conta a parábola da vinha aqui, da parábola da vinha aqui, né? O que Jesus quis dizer com isso, ensinar esse ensinamento para eles ali? Será que eles entenderam essa parábola aqui também? Com certeza. Com certeza eles entenderam que o que Jesus estava dizendo ali era para eles. Porque aí Jesus, para arrematar ali, né, tudo que ele já tinha falado ali. Cortar a conversa. Ele vai e conta uma parábola. Ele diz, olha, certa vez tinha um homem, né? Tinha um homem que comprou uma vinha e ali ele colocou então pessoas para trabalhar para ele. Trabalhar para você, olha, vocês vão trabalhar para mim como você que é fazendeiro, né? Ixi. E eu que já fui roceiro há muito tempo, a gente lá na roça, eu lembro que meu pai mesmo costumava ser meeiro. Meeiro, a pessoa entrava com a terra, né, e a semente ali, e as pessoas trabalhavam, no final da colheita dividiam ali meio a meio. Então esse dono da vinha fez isso, comprou a vinha
e colocou trabalhadores. Falou assim, ó, quando tiver o fruto, eu vou mandar alguém para pegar Minha a parte. minha parte. E aí diz que quando a vinha estava no ponto de colheita, ele mandou um servo. O que os trabalhadores fizeram? Mataram o servo. Mataram o servo, espancaram o servo. E ele mandou outro servo. E fizeram a mesma coisa. E aí mandou outros e outros e outros. E por fim, o texto bíblico diz que aquele dono, o dono da vinha, restou simplesmente o seu filho. Quando ele mandou o filho, os trabalhadores disseram, bom, agora é o seguinte, agora é o momento de nós fechar com chave. Nós matamos o filho e ficamos com a herança. Terra, com tudo ali, que com não a vai ter herança ninguém toda, mais. né? E aí Jesus diz, só que o dono da vinha, ele virá e vai destruir tudo e vai passar a vinha para outra pessoa. Ou seja, Jesus estava querendo dizer aquilo para quem? Justamente para aquele povo, que Deus é o dono da vinha e que mandou a palavra dele Através dos profetas. E mataram. E foram rejeitados e mataram. Por fim, Deus mandou Jesus, seu único filho, e estava sendo rejeitado da mesma maneira e iria ser morto da mesma maneira. A intenção daquele povo era o quê? Usurpar a vinha, usurpar o produto da colheita. E é mais ou menos o que naquela época eles queriam também. Sim, é o que eles queriam. É o que eles queriam. E eles compreenderam. Eles compreenderam essa parábola. Mas interessante essa parábola da vinha aqui, da vinha, que Jesus mostra que eles estavam errados ainda, que Jesus tinha mandado os profetas, tinha mandado tanta gente, e eles ainda rejeitavam, não entendiam a palavra. Tanto é que Jesus mesmo fala assim, eu vim para os meus e os meus não me conheceram. Ou seja, Jesus veio para aquele povo que era judeu igual ele, o povo que tinha a mesma crença que ele, e o povo o rejeitaram, o povo expulsaram de algum lugar, ali, né? De muitos lugares Jesus foi expulso ali. Agora, Jó, se você me permite, acho que o nosso tempo também permite ali. Rapaz, talvez talvez hoje nós somos propensos demais a apontar o dedo para aquele povo, falar assim, rapaz, mas como é que o povo rejeitou Jesus, como é que o povo rejeitou Jesus? Viram os milagres. Viram tudo ali. Como é que o povo foi capaz, né? Jesus estava ali na frente deles em pessoa. Como é que o povo foi capaz de fazer isso? E aí eu me fiz essa pergunta, te faço essa pergunta e faço essa pergunta para o pessoal que está nos assistindo. E se nós estivéssemos lá? Porque hoje para nós é fácil, já porque nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história do começo, no meio e o fim. Nós sabemos ali que Jesus... Por que nós sabemos que Jesus? Porque nós conhecemos a história. Mas se nós vivêssemos naquela época, diante de tudo o que aconteceu... Stanley, e te respondendo essa pergunta sua, assim... Ontem eu assisti no Feliz Sábado, e a menina que estava tocando no violão lá no Feliz Sábado e cantando, ela é de Posse. Quer dizer, bem aqui embaixo. E eu acabei falando assim, olha aqui, gente, uma menina de Posse. Tipo, surpreso. Será que Posse não ia dar algo de bom? Algo de bom? Quer dizer, que eu teria que achar que era de... Tinha que ser de São Paulo. São Paulo? Das capitais. Né? Então, assim, é igual você falou mesmo, a mente da gente tem hora que... Sim. Sabe? A gente acha que não... E esse ali achava que não iria de bom, mas nós hoje temos esse preconceito também. E eu não vou radicalizar, Jó, mas eu acredito que 90% de nós que estivéssemos lá, nós iríamos estar no meio daquela multidão, apontando o dedo para Jesus e gritando, crucificam. Por quê? Porque aquele povo ainda não tinha compreendido ainda. Hoje nós compreendemos porque nós conhecemos a história. Mas você imagina hoje, vamos supor que chega aqui em Formosa alguém hoje. E fala assim, olha, eu sou o rei, eu sou o novo prefeito, chega aqui na nossa igreja e diz, olha, o que vocês estão fazendo aqui está tudo errado, isso está errado. Rapaz... É uma briga tremenda. Nós vamos chegar e falar assim, ô cidadão, rapaz, uma maneira aí, porque você não está certo. Não. Quem é você, né? Rapaz, você acha que você está pisando aonde? Rapaz, você está pisando em terra sem lei, não, aqui tem lei. Ou seja, então as pessoas ali, Jesus, por isso que eu falo que Jesus deu um nó na cabeça das pessoas ali. É lógico que muitas pessoas ali, nós vamos ver daqui um pouco um líder que compreendeu, né? Mas Jesus deu um nó na cabeça das pessoas ali e as pessoas reagiram da forma que todo ser humano reage. O ser humano reage. Mas eu queria mandar aqui um abraço de novo a Cleide, a Cleusa, ao Carlos. Carlos, bom dia aí também.
Eliane Alves, bom dia. O Cid Clay, ao Salomão, a Vanessa Montalvão, a Marta Dias. Marta, muito bom dia. Não sei se o Eduardo está por aí também. Marta, dá um bom dia para ele aí, para toda a sua família, para a Milena, para Adalto também, né? Adalto não colocou aqui, mas um bom dia, Adalto também. A Aline, bom dia. A dona Geralda, bom dia. A Simone também, bom dia. São 21 pessoas assistindo. Faltando nome de gente aqui também que está aqui assistindo e não colocou o seu nome aí. Coloca aí para a gente poder comentar aqui. Stanley, mas eles ainda continuavam a fazer perguntas para Jesus capciosa. Sim. Do mesmo jeito ainda. Depois desse relato que você contou aqui, parece que eles ainda queriam pegar Jesus de qualquer forma. E eu fico pensando assim que eles passavam, às vezes, tempo formulando perguntas. Não, aí já estou errado. Era Satanás que estava atrás deles ali para fazer essas perguntas capciosas ali. A gente sabe que desde o princípio tem um conflito cósmico, né, por trás disso aí, e a gente sabe que Satanás ele está por trás de todas essas artimanhas. E aí por que a gente fala isso? Porque naquele momento Satanás não pegou pessoas leigas. Leigas, não. Não, ele pegou os doutores da lei, as pessoas que compreendiam, que conheciam a Bíblia, que naquele tempo não era a Bíblia nossa hoje, mas os livros que já existiam, aquelas pessoas conheciam aquilo ali, você entendeu? De cabo a rabo. Conheciam ali, e então Satanás usava aquelas pessoas, dava ali entendimento e sabedoria para que aquelas pessoas fizessem perguntas, para que Jesus viesse a tropeçar na sua resposta e eles pudessem destruir Jesus de uma outra forma do que a gente conhece o final da história. E olha aqui, olha a pergunta do seu Luiz. Para mim pagar o frango, você tem que vir aqui em casa. E essa pergunta é para você, Stanley. Olha aí. Não, mas então não tá difícil não, né? Não tá difícil não, porque qualquer dia nós brota lá para comer esse frango, porque nós para comer um frango nós vai longe. Olha, a Aline, ela está falando de Vista Alegre, Rondônia. Que Deus seja louvado com isso. Um abraço aí pro pessoal de Rondônia. Longe, Stanley, longe. Rapaz, olha aí, rapaz. Onde é que nós é uma benção essa classe aqui. Uma benção e uma responsabilidade, né, João? Agora, Stanley, eles questionam Jesus sobre os impostos ali. Por que eles sabiam que tinha que pagar o imposto? Eles sabiam que César era rígido com o imposto. Por que eles fazem essa pergunta para Jesus se eles sabiam que não poderia mudar ali, não teria como mudar? E hoje eu tenho como eu ficar questionando os impostos que eu pago? Jó, aquele povo, eles eram tão capciosos, eles eram tão articulosos, que Jesus já vinha há 3 anos e meio ali, pregando sobre o quê? Sobre a justiça, defendendo quem? Defendendo os pobres, defendendo os oprimidos, né? Defendendo ali os doentes. E então eles chegam ali e eles conheciam como é que era o regime do imperador naquela época, do imperador romano, que era César. César tinha era rigoroso, ele era duro. Ele impunha, era imposto mesmo, por isso que tem o nome de imposto, né? César impunha o que você tinha que pagar, e se você não pagasse os seus impostos em dias, você sofria ali as consequências. E as consequências eram severas. E então eles chegam ali, bom, vamos pegar esse homem como? Rapaz, se ele é um homem que prega a justiça, que ele defende tanto os injustiçados, os pobres, e aí? E ele disse, tá. Automaticamente ele vai ser contra César, né? Claro. Ele vai liberar o imposto. Não, você não precisa pagar imposto. Você não precisa pagar imposto, porque imposto é uma coisa... Só que aí Jesus então pega ali aquela moeda, né? Aonde na face, numa das faces da moeda ali, dos lados da moeda, tinha a face de César, o rosto de César. E Jesus disse, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus. Ou seja, Jesus em momento algum ele interferiu no regime de César. Mas ele também... Deixa eu só passar aqui esse movimento político. Barulho aí hoje. Jesus, em momento algum, ele interferiu no regime dos impostos de César, mas ele buscou, então, bom, nós temos que ser fiel a César, mas nós também temos que ser fiel a Deus. Temos que ser fiel a Deus em tudo, em todos os princípios. Em todos os princípios. E aí, Jesus nos dá o entendimento de que nós hoje também, como cristãos, assim como os cristãos daquela época, nós
por mais que nós não concordamos, né, com os impostos que é atribuídos a nós, que não é pouco. Você compra, né? um carro, mas o carro não é seu, você Não tem é que pagar para seu, andar. e se você não pagar, você não anda. Você não anda. Né? Mas ele nos leva ao entendimento que nós hoje temos que, por mais que nós não concordamos com isso, nós temos que pagar os nossos impostos em dias. Agora, mas como que eu vou pagar imposto, Se eu não Jó? concordo com... Além de eu não concordar, rapaz, como é que eu vou dar dinheiro para esses corruptos, para esses ladrões, né? Esses políticos isso, político aquilo, político A, político de direita, político de esquerda, isso... Aí já não é problema nosso. Não tem nada a ver com Aí isso. já não é problema nosso. Aí já é problema do político com Deus. Ou com a justiça. Ou com a justiça. Se o político está pegando dinheiro dos nossos impostos e está roubando, está desviando, rapaz, vai ter um acerto de conta. Ou com a justiça aqui na terra, ou com a justiça de Deus. E quando nós vamos para o lado cristão, De Deus, o lado de Deus, rapaz, nós também não temos que preocupar. Se o nosso dízimo está para onde está indo ou não está indo. Rapaz, mas como é que eu vou devolver o meu dízimo? Se eu meu não dízimo confio naquilo lá. Se eu vejo pastor de carro novo, se eu vejo pastor de casa nova, tá pegando. Aí já é problema do pastor, já é problema do tesoureiro, já é problema de A ou de B. A minha obrigação como cristão é ser correto, tanto nas leis terrenas, como também nas leis divinas. Na verdade, Jesus chamou a atenção deles para falar, você tem que ser correto com César e correto com Deus. Sim, porque eles não estavam sendo corretos com Deus. Com Deus. Eles não estavam sendo corretos com Deus. Então Jesus já deu ali mais um puxão chamativa de orelha ali, né? Mas aí vem os saduceus, que eram os liberais, que não acreditavam na ressurreição, e Jesus tenta explicar para eles sobre a ressurreição e eles fazem uma pergunta para Jesus sobre o casamento, que também é uma pergunta capciosa, que eu creio que tem muita gente que está em casa que tem essa dúvida, e às vezes pode ficar falando assim, mas e Stanley, então se eu não casei, eu não vou casar mais lá no céu? Boa. Ou se eu Graça que vai ter lá no céu sem casamento? Ou se eu já tive 3 maridos, 3 esposas, quem vai ser minha esposa lá no céu? E aí, Stanley, fazendo essa pergunta capciosa para você, como que você responde essa aí para mim agora? Rapaz, aqui tá igual, eu tô igual a porca, eu tô igual o parafuso na chave, tem que estar torcendo cada vez mais. Mas primeiro, pra gente compreender, a gente precisa de entender o seguinte, que havia ali grupos de pessoas religiosas. E vamos falar desses dois grupos, os fariseus e os saduceus. Né? Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam nos anjos, acreditavam em Deus de forma total. Já os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros que Moisés tinha escrito, só o Pentateuco ali. Né? E eles, então, diante disso, eles não acreditavam na ressurreição, que as pessoas iriam ressuscitar. Só que na lei de Moisés, daquela época, a lei dizia o quê? Que se uma mulher casasse, não tivesse tido filhos e o marido morresse, aquela mulher, então, ela deveria. Era obrigação não poderia, dela. Não poderia. Não era escolha. Não, ela deveria casar-se com o segundo irmão daquele cara falecido. Se nesse casamento do segundo irmão, o segundo marido dela morresse, ela teria que casar com o terceiro. Se não tivesse tido filhos, por quê? Porque precisava de ter a linhagem, uma geração de ali, ter a geração, entendeu? E aí então aqueles saduceus fazem a pergunta para Jesus. E aí, essa mulher casou 7 vezes, com 7 irmãos. Lá no céu, essa mulher vai ser mulher de quem? E assim, até que a pergunta, ela teria noção. Será que de quem que seria marido lá? Seria uma briga, né? Vai ser uma briga lá no céu. E aí? Aí ser um arrastando pra cá, outro arrastando pra cá. Não, hoje é comigo, amanhã é comigo. Não teria lógica, né? E aí Jesus então disse, olha, lá no céu não vai ter casamento. Vai ser como anjos. Mas você sabe que isso me deixou triste, rapaz, né? Mas assim, não vai ter casamento, de uma certa forma, no céu não vai ter, e você claro aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, não vai ter a questão sexual. A questão sexual. Por quê? Porque hoje a questão sexual ela é pecado. Ela é pecado. Tanto é que. Mas peraí, então quer dizer que se eu. Não é que você está cometendo pecado. Mas olha o que Paulo diz lá. Em pecado me concedeu a minha mãe. A minha mãe. Ou seja, então, quando
O ato sexual. Lá no céu não vai ter esse desejo carnal, porque o sexo é um desejo Vai ser carnal. todo mundo como irmão mesmo. Pronto, ali. vai ser como os anjos. Como os anjos vai ser ali. como os anjos. Mas isso não impede, Jó, que eu vá reconhecer a minha esposa, a minha filha, a minha família, os meus irmãos. Não vai. E assim, e a Bíblia, Stanley, pelo que eu entendo aqui, ela não dá mais sim abrangência de como que vai ser a família lá no céu, assim, totalmente, né? Sim, mas o que nos leva a entender é que lá nós vamos viver como família. Como família. Agora, eu acho que não teria graça nenhuma se eu chegasse lá no céu e não conhecesse a minha filha, não conhecesse minha esposa, meu pai, que já descansa no Senhor. Seria complicado. Né? Então, Ou assim, se chegasse lá, teria um monte de namorado aí. eita, aí vai. Então, assim, Jesus é bem sábio mesmo nesse Sim. sentido. E aí Jesus mostra para aqueles saduceus que além de não ter casamento no céu, vai haver também o quê? Ressurreição. Ressurreição. Porque aí, quando você volta lá nos livros que eles acreditavam, lá diz o seguinte, que Deus é o Deus de quem? De Isaac, de Moisés, de Jacó. E nessa época eles já tinham morrido. Eles já tinham morrido. Então, Jesus leva eles ao entendimento de que num futuro, ou próximo ou distante, aquelas pessoas, Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, eles iriam ressuscitar. E nós vamos ressuscitar também. Quem morreu em Cristo Jesus, um dia vai ressuscitar também. Amém. Mas, Stanley, agora, esse aqui já fala que esse escriba aqui, ele fez essa pergunta para Jesus com sinceridade, com amor, querendo entender mesmo. Já não era pergunta capciosa. Para jogar no chão, né? Para jogar no chão. Ele queria entender. Às vezes, e hoje acontece isso aqui, que muita gente também faz essa pergunta, quando você fala dos mandamentos, o povo fala, não, foi resumido em 2. E os outros não têm valor nenhum. É mais ou menos assim que o povo fala. Aqui entra um terceiro líder. Um terceiro líder, porque nós falamos dos fariseus, falamos dos saduceus, só que aqui entra quem? Entra um escriba. Que também era líder. Também era líder naquela época. E o escriba, então, ali, diante de tudo que estava acontecendo, ele fez uma pergunta sincera. Não foi igual aos outros, porque os outros fez perguntas, mas perguntas para poder haver um questionamento. Haver um questionamento para querer dizer que Jesus estava errado. Aquele escriba, ele fez uma pergunta sincera para Jesus. Ele disse, olha, qual é então, já que você está aí falando tanta coisa, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E aí Jesus, então, ele usa ali a Bíblia, ele usa a Bíblia ali e diz, olha, o maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, Jesus já deu até um brinde para ele ali, porque ele perguntou só por um mandamento. E Jesus disse, olha, semelhante a este mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí ele já ficou, o primeiro eles aceitou. O segundo já começou a pedir. Já arrochou. Por quê? Porque eles não amavam o próximo como a eles mesmos. Eles só pensavam neles. E aí, Jó, como você falou, esse texto bíblico, ele é objeto de discórdia hoje no meio religioso, no meio cristão. Por quê? Porque eu falo porque nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos nos mandamentos não para salvação, mas acreditamos como consequência de uma vida transformada. Sim. Né? Só que aí vem outras religiões, outros líderes religiosos dizem, não, os mandamentos agora só é 2. Só é 2, os 10 mandamentos se transformou em 2. Já acabou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que quando nós vamos lá em Êxodo 20, que nós fazemos uma separação, você vê que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, eles são direcionados a quem? A Deus. E do 5º mandamento até o 10º, ao próximo. E a nós mesmos, né? Que honra teu pai e tua mãe. Quer dizer, é eu que tenho que fazer isso. Isso aí é uma coisa para mim, eu que tenho que honrar. E quando diz lá, ó, não cobiçarás, não matarás, não furtarás, é a preocupação com o próximo. Ou seja, então, os mandamentos, tanto é que Jesus disse, olha, desses dois mandamentos depende quem? A lei e os profetas. E o interessante, Stanley, quando você lê um livro, aí você faz o resumo, mas você precisa ter lido o livro todinho para fazer um resumo. Sim. Acho que foi até você que comentou na classe, professor. Se nós fosse comentar toda essa lição aqui,
pegaria o tempo O todo. tempo todo. A gente precisa de resumir Resumir algumas aqui. partes. Talvez até quem está nos assistindo fale assim, mas rapaz, não falaram isso. É porque, É o tempo não infelizmente, o dá. nosso tempo é condensado, É né? condensado. É Então a gente. condensado, é pouco, Então, né? mas aí Jesus fala: olha, eu estou resumindo em 2 aqui, mas todos os outros valem. Se aplica tudo em um, Sim. em 2 aqui. E aí, Jó, olha o quanto que Jesus era um cara sábio. Era, não é, É sábio. né? É sábio. Que no momento em que aquele escriba faz aquela pergunta, Jesus elogiou ele, mas quando, na resposta de Jesus, do segundo e grande mandamento, né, que Jesus falou assim, olha o que Jesus diz para ele aqui, ó. Jesus também elogiou o escriba por sua resposta honesta, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar muito longe do reino não significa estar dentro dele. O escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus, segui-lo. Isto é, dar mais um passo na sua jornada de fé. Como se E diz, aí- é como perguntar ao goiano onde ele mora. É logo ali. Logo ali, Mas né? está muito longe ainda, né? Isso aí, Jó, eu até grifei bastante aqui essa parte aqui, porque me trouxe uma reflexão da seguinte forma. Eu estar quase salvo não significa que eu estou Salvo. Ou seja, Jesus disse, olha, sua resposta foi bacana, sua pergunta foi bacana, você não está muito longe do reino de Está Deus. no caminho. Mas não estar muito longe não significa estar dentro dele. E aí o que eu quero dizer para nós hoje? Eu quero dizer que nós hoje, talvez imaginamos que estamos perto, mas nós ainda não estamos dentro. Nós ainda não Falta estamos dentro. algo ainda. Talvez, Jó, talvez, e aí uma reflexão que cada um deve fazer na sua mente, talvez nós estamos sendo igual àquela figueira. Nós estamos sendo bonitos, nós estamos sendo frondosos, mas nós não estamos produzindo frutos. Nós não estamos produzindo frutos. Talvez nós estamos hoje dentro da igreja, talvez nós estamos na nossa casa, guardando o sábado, mas nós ainda não estamos dentro. Ainda falta algo para nós poder fazer, para nós poder concretizar, para nós poder salientar aqui a nossa salvação. Quase no lá, mais longe ainda. Quase no lá, mas ainda fora dele. Fora dele Eu lembro ainda. que o irmão Abílio falava que muitos de nós estamos sendo igual porteira, passando os outros para dentro e ficando Lá de fora. pro lado de fora. Isso ficando aí. pro lado de fora. Stanley, muito obrigado. Irmãos, você vê que essa lição ela é uma lição muito interessante. Agora o Stanley falou, não dá para falar tudo aqui, que nosso tempo já se foi, que nosso tempo já foi. Mas eu queria que eu te pedir para vocês, continue estudando essa lição. Se você tem alguma dúvida, nós temos obreiros bíblicos aqui, pessoas que podem te esclarecer, ou venha aqui na igreja, converse com a gente também tenta esclarecer o possível, e a gente estuda junto com você. Essa interação, eu gostei muito, que hoje a nossa classe aqui bateu o recorde, Stanley. Amém. Muito bom Deus seja mesmo. louvado com isso. A gente vê que as pessoas estão animadas, estão voltadas a Deus. Meu coração fica alegre, muito feliz por esse alcance de tanta gente tão longe assim nos assistindo. Sabe, irmãos, a igreja está aqui de porta aberta. Na hora que vocês quiserem vir cá visitar, conhecer Stanley, nós estamos aqui na igreja aqui, Stanley. Estamos aqui, nós é mais bonito pessoalmente, Nós viu? nós é mais bonito pessoalmente ainda. Tá bom, gente? Eu queria agradecer muito aí a vocês. E os que não colocaram o nome aqui também, próximo sábado, de novo, no mesmo horário, no mesmo canal. E não esqueça dos nossos cultos na quarta, no domingo. Estaremos aqui também de novo, aqui na transmissão. Stanley, muito obrigado pelo seu ensinamento aqui, que foi muito amplo. Você queria falar mais alguma coisa sobre a lição aí? Tá, os minutos seguem. Não, Jó, aqui, igual você falou, a gente teria muito material para poder comentar aqui, mas o nosso tempo realmente é pequeno, né? Mas eu sou muito grato a Deus por poder ter feito parte desse momento aqui, né? Agradecer as pessoas que estão nos assistindo e só reforçando o que você disse, estamos aqui, estamos de coração aberto, de porta aberta, e é sempre uma satisfação, é sempre um prazer poder estar aqui compartilhando, né, o que a gente aprende, porque a gente muito mais aprende do que ensina. E a gente né? tem que entender que nós somos irmãos em Cristo, então se você é de outra denominação, Sim, se claro. você está assistindo também, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. Nós sabemos que tem gente sincera em todas as religiões aí também. Com certeza. Que Deus possa abençoar todos que estão em casa e também a nós aqui. Isso, amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus nesse momento?
Senhor nosso Deus, te agradeço por mais esse estudo da lição, te agradeço pelo Stanley, te agradeço por esses irmãos que estão aqui na live nos assistindo, que o Senhor possa entrar no lar deles, abençoá-lo, fazer eles entender e compreender, e que um dia que eles estejam aqui na igreja para estar junto com a gente, congregando junto com a gente. Que o Senhor continua nos inspirando, nos mandando essas lições tão especiais, que o nosso coração fica confortável quando a gente entende, compreende o que o Senhor quis dizer. Te agradeço por esse sábado, te agradeço pelo culto divino que se inicia, em doce nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa continuar nos assistindo aí pelo culto divino aí que se segue.